razoável e, de acordo com a doutrina desenvolvida pelo tribunal, fazer-se, neste momento, o proposto distinguish com base nessa cláusula aberta, que sabemos todos, da manifesta ilegalidade. O fumo boni iuris não é uma cláusula aberta e nós não utilizamos tanto? De modo que... A relevância da fundamentação da questão constitucional não é uma cláusula aberta e nós não utilizamos tanto? Pedindo vênia ao eminente ministro César Peluso, eu também proponho a mantença da súmula com esta leitura ou com esta interpretação, entendendo que ela não impossibilita a eventual apreciação do habeas corpus em casos determinados. Ministro Carlos Veloso, como vota Vossa Excelência? Ministro Marco Aurélio. Perdão, ministro Marco Aurélio. Senhora presidenta, antes da edição do verbete de súmula, sob a égide da mesma legislação, distinguíamos situações concretas quanto ao indeferimento de medida cauteladora em habeas corpus. Cheguei mesmo a citar, em decisão liminar, contra indeferimento de liminar em habeas corpus, precedente do ministro Carlos Veloso, em que Sua Excelência ressaltava incumbir, perceber os parâmetros da impetração e aí partir para a concessão ou não da ordem no habeas corpus. Editamos o verbete de súmula, fui voto, creio, voz isolada no plenário contra essa edição, e aí continuamos a perceber proclamações do próprio Tribunal Superior, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do cabimento em certas situações de habeas corpus de impetração contra ato na origem que houvesse implicado indeferimento de medida cauteladora. Veio à balha o verbete 691, um verbete linear, um verbete, e assumo aqui o que foi veiculado quanto a enunciado de súmula não permitir interpretação, subscrevendo lição de Vitor Nunes Leal, né? Um verbete que não permite qualquer abertura para excepcionar-se esta ou aquela impetração. Não compete, ele é muito claro como deve ser todo enunciado de súmula, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Situação concreta, não houve indeferimento de liminar por Tribunal Superior. O que houve foi a negativa de seguimento ao pedido formulado no habeas corpus. Por isso, entendo que o conhecimento desta impetração, pouco importando o verbete, está assegurado. Para, em passo seguinte, deferir-se ou indeferir-se a ordem. Aí sim, tendo em conta o verbete de súmula. Continuo convencido do que sustentei quando, junto com outros verbetes, a proposta alusiva a este foi examinada. Quer a Carta da República, e o Supremo Tribunal Federal é o guardião maior da Carta da República, quer o Código de Processo Penal, quer o regimento interno, né, veiculam os três que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer restrição ou ameaça de restrição
a liberdade de ir e vir com abuso de poder. E essa ameaça pode ser uma ameaça indireta, uma ameaça latente, considerada a continuidade de processo em curso, de procedimento em curso. O habeas corpus não sofre, e aí, por base à Constituição Federal, qualquer restrição. Ele é cabível contra decisão singular, decisão de colegiado, decisão precária e efêmera, decisão definitiva. Ele é cabível ainda que o pronunciamento judicial tenha sido coberto pela preclusão maior. Ainda que não caiba mais contra a decisão proferida recurso, segundo a legislação de regência. Ele serve até mesmo como substitutivo do recurso ordinário constitucional, quando indeferida a ordem na origem. O que cumpre perquirir? Se tem ou não a configuração de um ato ilegal, a alcançar, de alguma forma, ainda que projetado no tempo, o fenômeno, a liberdade de ir e vir do cidadão. É uma garantia constitucional, está no rol das garantias constitucionais de envergadura ímpar. Eu perguntaria, e não desisti de perguntar, porque houve a resposta, né, considerada a parte do ministro Gilmar Mendes, se no caso concreto nós tivemos queima de etapa, se chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, pé salto, considerada decisão do tribunal, não sei se de justiça ou de alçada criminal, né, na origem, no Estado de São Paulo. Não. Nós tivemos a observância, né, da tramitação regular. Nós tivemos a observância de um encadeamento de atos pela parte observando o figurino instrumental. Impetrou-se contra ato do juízo habeas corpus no tribunal situado na Justiça Comum. Houve um indeferimento de liminar, contrariando-se, é bom que se diga, sedimentada a jurisprudência desta Corte. Contra essa decisão, nós tivemos a impetração junto ao Superior Tribunal de Justiça e, lastimavelmente, utilizou-se o verbete, como se o verbete do Supremo Tribunal Federal estivesse acima da Carta da República, estivesse no ápice da pirâmide das normas jurídicas, batendo-se, e a prevaleceu o verbete, se terá que fazer, batendo-se praticamente carimbo, liquidando-se impetração em penada única. Contraria o verbete, e verbete não tem conteúdo normativo, pelo menos esse verbete, né? Contraria o verbete 691 da súmula do Supremo Tribunal Federal, pouco importando a causa de pedir da impetração, pouco importando a configuração desta ou daquela violência. Presidenta, enquanto houver um tribunal aberto, situado em patamar superior, acima daquele ocupado pelo autor do ato, a porta desse tribunal não pode ser fechada ao cidadão. O pragmatismo não deve imperar. Aprendi desde cedo que, em direito, o meio justifica o fim, mas não o fim ao meio. Não me preocupa
constato hoje em dia que já não tenho tempo pelas manhãs de apreciar as petições que me são dirigidas e que vão na pasta para a residência e cuidar de processos urgentes contendo pleitos acauteladores. Mas nem por isso posso deixar de observar a lei fundamental. E a lei fundamental não distingue. Ela, ao prever a adequação do habeas corpus, não excepciona este ou aquele ato. Contenta-se, reafirmo, com prática à margem da ordem jurídica e que repercuta, de alguma forma, como ressaltei, na liberdade de ir e vir do cidadão. O Supremo Tribunal Federal, ele atua no campo pedagógico, principalmente quando os atos que pratica têm repercussão em termos de alívio, considerada a carga de trabalho. Nem sempre as decisões são observadas, como não foi observada pelo Tribunal de Justiça, quanto à tipicidade da conduta. Está em jogo aqui, né, a premissa básica da ação penal pela Corte que se pronunciou inicialmente sobre os parâmetros desta impetração. De duas, uma. Ou o verbete é para valer ou não é para valer. Ou o verbete continua figurando na súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal e é observado ou não é observado. A partir do momento em que abrimos uma exceção, sem afastar do cenário o verbete, nós descredenciamos a própria súmula do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu entendo que devemos evoluir em homenagem à Constituição Federal e reconhecer que o verbete, e o caso concreto bem revela isso, não é harmônico com a Constituição. Revisando, cancelando, para deixar-se aos cuidados do relator da impetração, do habeas corpus, definir a concessão ou não concessão da liminar e submeter, já que o habeas não passa por um juízo de admissibilidade do relator, e isso decorre do regimento interno, né? Ele deve ser colocado em mesa para apreciação do juiz natural, que é a turma ou o plenário, né? Propugnar a concessão ou a não concessão da ordem. Filio-me a corrente sustentada pelo ministro César Peluso. Entendo que precisamos evoluir e admitir que o verbete 691 discrepa, e me permito aqui, num arrobo de retórica, a mais não poder da Constituição Federal. Eu acompanho Sua Excelência, votando, portanto, pelo cancelamento do verbete em questão de ordem, sem prejuízo de apreciar, seja qual for o resultado desta questão de ordem, o habeas corpus que está em mesa. Ministro Carlos Veloso, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhora presidente, desde os primeiros casos que enfrentei aqui, essa foi a tese que sustentei, no sentido que se poderia fazer esta distinção. Vale dizer, diante de escancarada ilegalidade, seria possível conhecer. Conhecer de todos os habeas corpus não seria possível, tendo em vista que é a própria Constituição que estabelece regra de competência para julgamento de habeas corpus pelos tribunais superiores. De sorte que
conhecer desses habeas corpus sem uma maior análise, sem se fazer esta distinção, seria violar a Constituição, suprimindo-se, fazendo-se supressão da competência do tribunal que a Constituição expressamente conferiu a competência para julgar, bem ou mal. De modo que fazia, assim, a distinção no pressuposto de que, se a ilegalidade, a violência é escancarada, é flagrante, a Corte Constitucional, que tem incumbência de guardar a Constituição e, em consequência, de guardar aquilo que é mais caro à Constituição, que são os direitos fundamentais, conhecer do habeas corpus. Felizmente, senhores ministros, eu não precisei de conhecer, porque, felizmente, todos aqueles habeas corpus, todos aqueles pedidos que me chegaram, que me foram distribuídos, havia base, não havia ilegalidade flagrante. Eu não tive essa sorte. Pois é. Imagina que Deus protege alguns. Mas, então, senhora presidente... Discriminação divina. Eu não precisei, porque não encontrei nenhuma decisão de ministro ou de turma do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer outro tribunal superior que estivesse escancaradamente praticando uma ilegalidade. Certo é que o meu entendimento não prevaleceu. Os acordos que se seguiram do Supremo Tribunal Federal foram todos no sentido de não admitir, tendo em vista que, se o fizesse, estaria violando a Constituição, regra de competência estabelecida na própria Constituição. De modo que, tendo sido elaborada a súmula, e nós temos uma responsabilidade com a jurisprudência do tribunal. A súmula foi elaborada há menos de ano. Já é hora de propor a sua reforma, o seu cancelamento? Eu penso que não. De modo que eu peço licença ao senhor ministro relator e voto com o senhor ministro, com a divergência, o senhor ministro Eros Grau, no sentido de manter a súmula. Você só quer matá-la por velhice. Ministro Celso de Mello, como vota Vossa Excelência? É a ordem natural das Senhora coisas. presidente, o eminente ministro César Peluso propõe o cancelamento do enunciado inscrito na súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Houve objeções fundadas e relevantes expostas pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. Sobreveio uma terceira posição, consubstanciada no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, que, embora preservando a essência da formulação sumular, no entanto, admite excepcionalmente a possibilidade de conhecimento, se e quando configurada a situação de patente ilegalidade. Sabemos, senhora presidente, que a súmula, enquanto método de trabalho e instrumento de formal enunciação da jurisprudência consolidada e predominante de uma corte judiciária, constitui ordinariamente ressalvada a hipótese excepcional hoje prevista no artigo 103-A da Constituição, nos termos estabelecidos pela Emenda Constitucional 45 de 2004, mas, com essa ressalva, a súmula, sabemos, constitui ordinariamente mera proposição jurídica, destituída de caráter prescritivo no que se refere à atuação dos magistrados e tribunais. Na realidade, a súmula não se reduz, por isso mesmo, à condição jurídica de ato estatal, provido de suficiente estrutura de normatividade. Tanto que esta Suprema Corte, em processo de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso, a ADIM número tal,
não conheceu, naquele momento, de ação direta promovida em face de determinado enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, que cuidava da correção monetária de créditos rurais, acho que é súmula 16 ou 25, não me lembro mais. Mas acentuou-se, então, naquele voto, então, proferido pelo eminente ministro Carlos Veloso, relator, e também no voto que o eminente ministro Sepúlveda pertence, também teve o ensejo de proferir naquele julgamento, que a súmula não traduzia um modelo normativo, consequentemente, não se expunha à possibilidade da impugnação em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Esta Corte, na realidade, senhor presidente, considerada a própria essência, a própria natureza jurídica da súmula, já se pronunciou no sentido de que, aspas, a súmula é cristalização de jurisprudência e não norma jurídica. Isso foi decidido no RS 116, 1116 Minas Gerais, e que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, não é? Linha que foi expressamente adotada pelo tribunal na ADIM, de que foi relator também o eminente ministro Carlos Veloso, não traduzindo norma, ato estatal de conteúdo normativo, não era passível de fiscalização abstrata de constitucionalidade. É inquestionável, portanto, senhora presidente, que a súmula, ressalvada a excepcionalidade do caráter vinculante que pode qualificar o enunciado sumular nos termos do artigo 103-A da Lei Fundamental, não realiza as funções específicas da norma. Por isso mesmo, o conteúdo de uma formulação sumular é essencialmente revisível pelo tribunal. E a formulação sumular, embora refletindo precedente jurisprudencial, por isso mesmo, e destituída do necessário caráter normativo, não se reveste de caráter impositivo, prescritivo, autorizativo ou derrogatório de condutas individuais ou sociais e nem condiciona a prolação de atos decisórios por parte de magistrados e tribunais. Essas notas que tipificam a súmula, que tem valor meramente persuasivo, elas têm sido assinaladas pela própria doutrina. Vale referir no ponto a advertência do saudoso professor e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Frederico Marques, que recebeu, no ponto, a prestigiosa adesão do eminente professor e desembargador José Carlos Barbosa Moreira, no sentido de que os precedentes e as súmulas, porque desprovidos do conteúdo eficacial pertinente ao ato legislativo, verbis, não passam de indicações úteis para uniformizar-se a jurisprudência, a que, entretanto, juízes e tribunais não se encontram presos, fecha aspas. Eis que, consoante acentua o eminente jurista de São Paulo, vinculação dessa ordem só a Constituição poderia criar. É preciso assinalar, no entanto, senhora presidente, tal como o fez já o eminente ministro Sepúlveda pertence, que a súmula, idealizada e concebida entre nós pelo saudoso ministro Vitor Nunes Leal, desempenha, na lição desse eminente magistrado, enquanto método de trabalho, várias e significativas funções, pois a. confere maior estabilidade à jurisprudência predominante dos tribunais, b. atua como instrumento de referência oficial aos precedentes jurisprudenciais nela compendiados, c. acelera o julgamento das causas e d. evita julgados contraditórios. A súmula, contudo, insista-se, ao contrário das notas que tipificam o ato normativo, não se reveste ordinariamente, e acentuo ordinariamente, porque hoje existe no sistema de direito constitucional positivo brasileiro a norma inscrita no artigo 103-A, que dá caráter vinculante à formulação sumular
quando emanada desta Suprema Corte. Mas a súmula, ao contrário das notas que tipificam o ato normativo, não se reveste, dizia eu, ordinariamente, de compulsoriedade na sua observância externa e de cogência na sua aplicação por terceiros. Na realidade, a súmula, mais do que instrumento formal de exteriorização interpretativa de uma dada orientação jurisprudencial, constitui, como já salientava o saudoso ministro Vítor Nunes Leal, e hoje esse aspecto foi relembrado pelo eminente ministro Pertence, constitui um importante método de trabalho destinado precisamente a racionalizar o processo decisório no âmbito dos tribunais. No fundo, a súmula, tendo em vista a tese jurisprudencial ordinariamente não vinculante, que nela se acha consagrada, encerra apenas um resultado paradigmático para decisões futuras. A jurisprudência compendiada na formulação sumular desse modo não se reveste de expressão normativa, embora traduza, a partir da experiência jurídica positivada e motivada pela atuação jurisdicional do Estado, o significado da norma de direito positivo, tal como ela é compreendida e constatada pela atividade cognitiva e interpretativa dos tribunais. A súmula, não obstante, reflita a consagração jurisprudencial de uma certa interpretação normativa, não constitui ela própria norma de decisão, mas, isso sim, como foi salientado na ADINDE, que foi o relator eminente ministro Veloso, decisão sobre normas, na medida em que exprime, no conteúdo de sua formulação, o resultado de pronunciamentos jurisdicionais reiterados sobre o sentido, sobre o significado e sobre a aplicabilidade das regras jurídicas editadas pelo Estado. A súmula, em nosso sistema de direito positivo, não é, para utilizar uma significativa expressão de Karl Larrentz, uma pauta vinculante de julgamento. Esta não é a função ordinária da súmula. Ela tem, na realidade, e exerce, desempenha, uma função eminentemente pragmática. Sendo assim, senhora presidente, diversamente do que ocorria com os arrêts de règlement dos órgãos judiciários franceses, de que emanavam as chamadas lois provisionnelles no sistema jurídico anterior ao da Revolução de 1789, e também com os assentos da Casa da Suplicação de Lisboa e da Casa da Suplicação do Brasil, e também do Supremo Tribunal de Justiça brasileiro, sob a Carta Política de 1824, que dispunham de força de lei e de consequente eficácia vinculante, a súmula, ordinariamente, configura modelo de conteúdo descritivo, qualificável como fonte de conhecimento do direito, não, porém, como fonte de produção do direito, a partir da interpretação jurisprudencial das regras jurídicas nela consubstanciadas. Daí, a advertência de Karl Larrentz sobre o valor e o significado do direito revelado pela interpretação dos tribunais, verbis. Quem quiser conhecer o direito, tal como é realmente aplicado e vive, não pode contentar-se com as normas, tem de inquirir do entendimento que lhes é dado pela jurisprudência. Os precedentes são, pois, uma fonte de conhecimento do direito, não, porém, uma fonte de normas jurídicas imediatamente vinculativas. O fato é, senhora presidente, que a formulação sumular, ressalvada a hipótese extraordinária prevista no artigo 103-A da Constituição, nos termos introduzidos pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a formulação sumular, que não se qualifica como pauta vinculante de julgamento, há de ser entendida, consideradas as múltiplas funções que lhes são inerentes, função de estabilidade do sistema, função de segurança jurídica, função de orientação jurisprudencial, função de simplificação da atividade processual e função de previsibilidade decisória, consideradas estas
múltiplas funções há de ser considerada como resultado paradigmático, a ser autonomamente observado, sem caráter impositivo pelos magistrados e demais tribunais judiciários das decisões que venham a proferir. Daí, possivelmente, a observação feita pelo ilustre juiz André Navarrete Neto, quando disse que ele, como magistrado, e o Tribunal Regional Federal Terceira Região, enquanto corte judiciária, não estavam vinculados pelo conteúdo que emanava das súmulas do Supremo Tribunal Federal ou da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no caso em que se sustentava, com apoio na orientação que esta Corte firmou, que, sem aquele prévio acertamento na esfera administrativa, não há que se considerar tipificada a conduta dos delitos contra a ordem tributária, tais como esses delitos se acham tipificados no artigo 1º da lei, acho que 8.191, enfim, de 1990. Mas o fato, senhora presidente, é que não se pode desconhecer, tal como relembrado aqui pelo eminente ministro César Peluso, que a liberdade não traduz um valor meramente retórico. Ao contrário, na constelação axiológica que informa e que ilumina a Declaração Constitucional de Direitos, a liberdade assume um papel de magnitude inquestionável e em defesa de cuja integridade a Constituição instituiu o remédio nobre do habeas corpus. A experiência propiciada pela súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que ainda não completou, é certo, um biênio de existência, no entanto, indica, a meu juízo, que deva ela sofrer mitigação em seu alcance, sugerida pelo fato de que a denegação do provimento liminar em sede de habeas corpus, especialmente quando o ato que se impugna desconsidera a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode traduzir situação de injusto constrangimento em face da ocorrência, tal seja a hipótese, e, no caso, a hipótese versada nesses autos é de uma clareza solar no que se refere à falta de tipicidade penal da conduta atribuída ao paciente, mas em face da ocorrência de evidente abuso de poder ou de patente ilegalidade. Essa é a razão pela qual, inclusive, senhora presidente, tal como salientou da tribuna o eminente impetrante, tive ocasião de, conhecendo, é claro, sempre em caráter provisório da ação de habeas corpus e nela deferindo medida liminar, suspender a eficácia de ato, não obstante a denegação de liminar emanada do Superior Tribunal de Justiça, mas de ato que afrontava de maneira muito clara a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, ao afrontar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, feria de modo profundo uma prerrogativa básica que assiste ao advogado, que tem, especialmente quando constituído o direito de acesso aos autos, não obstante corram esses em segredo de justiça. Salientei, então, na minha decisão, e invoquei, então, o precedente da primeira turma, da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence, e era evidente a situação de patente ilegalidade que se registrava naquele caso. Entendo que em situações excepcionais, em que se torne clara a situação de ilegalidade ou de abuso de poder ou de violação a essa franquia individual, entendo que a proposta formulada pelo eminente ministro Gilmar Mendes concilia, de um lado,
as várias e múltiplas funções que a súmula assume em nosso sistema processual e, de outro lado, preserva a integridade desse valor essencial que é a liberdade, impedindo, ao menos em caráter provisório, que venha a sofrer de modo continuado sucessivas vulnerações. Assim, senhora presidente, eu peço vênia para acompanhar a proposta que formulou o eminente ministro Gilmar Mendes, mantendo os aspectos essenciais da formulação sumular, mas admitindo a excepcionalidade de o tribunal conhecer da ação de habeas corpus em situações de patente ilegalidade. Ministro Marco Aurélio. Presidente, há uma forma menos traumática, considerado o verbete e o alcance restrito do verbete, que é se acionar o Código de Processo Penal e conceder nesse processo, qualquer processo, seja esse ato, o habeas de ofício. Bem, ainda não chegamos lá. Vamos colher o voto do ministro Sepúlveda Pertence. Senhora presidente, reafirmo que não conheço e duvido que neste ponto seja ignorância minha, sistema de proteção da liberdade de locomoção violada ou ameaçada, mesmo remotamente, de proteção tão aberto quanto o do Brasil. Graças, sobretudo, à longa construção do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Republicano. Qualquer pretensão de habeas corpus denegada nas instâncias submetidas à jurisdição desta Casa, aqui pode chegar. Seja pela via do recurso, seja pela via aqui criada de entender-se que a denegação de um habeas corpus em qualquer tribunal torna aquele tribunal responsável pela coação e, consequentemente, possibilita a chegada da pretensão ao Supremo Tribunal, independentemente de prazo, independentemente da atuação do advogado. Mas, a meu ver, não se pode transigir de modo a anulá-la com a hierarquia jurisdicional, porque ela envolve a racionalidade e a viabilidade do funcionamento do Poder Judiciário. Já não vige o artigo 101, 1H da Constituição de 1946, que nos atribuía a competência originária para conhecer do habeas corpus sempre que houver perigo de se consumar a violência, antes que outro juízo ou tribunal possa conhecer do pedido. No entanto, a liminar em habeas corpus custou aparecer, senhora presidente. A primeira liminar em habeas corpus na história deste Supremo data de 1964, da lavra do saudoso ministro Gonçalves de Oliveira. Gonçalves de Oliveira. Contra uma intervenção militar, de fato, no estado de Goiás. A coação independia de documentos, gostava de contar o ministro Gonçalves de Oliveira. Bastou-lhe chegar à janela do seu apartamento e ver que já corriam pelo eixão os tanques que iam prender o governador de Goiás
por força de uma ordem de prisão de um juiz militar de primeiro grau. E o ministro Gonçalves de Oliveira despachou no rosto da petição: autue-se, sim. Ficou a liminar em habeas corpus reservada para situações não tão dramáticas politicamente, mas da mesma iminência de consumação de uma violência real à liberdade de locomoção. Mas, é claro, está na nobre função dos advogados forçar as portas. E então, hoje é rara a petição de habeas corpus, mesmo aquelas da nossa indiscutível competência, que não traga a tarja vermelha do pedido de liminar. Às vezes são condenados a 50, 60, 70 anos de reclusão, a alegar uma nulidade no processo de que lhe decorreu uma parcela de 2 ou 3 anos desses 50 ou 60 anos. E sobre isso se tem que proferir uma decisão de imediato. Os autos são remetidos à casa dos juízes a altas horas da noite. Mas não só pretensões grotescas como esta. A tentativa de antecipar a todo custo a solução, quando não há a mais mínima probabilidade de uma violência real, mas há de incômodos que não podem aguardar, não podem correr a hierarquia jurisdicional, sem nenhum risco de que esses incômodos se convertam em coação real à liberdade. Seria o ideal que assim pudesse ser, que, verificado pelo Supremo Tribunal, que numa remota delegacia de polícia se está abrindo um inquérito por algo que hoje é afirmado pela jurisprudência do tribunal, ou conforme a convicção do relator, seja uma patente atipicidade, seria o ideal que este tribunal pudesse, de imediato, concedendo habeas corpus contra a denegação de liminar, em habeas corpus impetrado contra a denegação de liminar em segundo grau, este, por sua vez, impetrado contra a denegação de liminar em primeiro grau, pudéssemos, de imediato, restabelecer o império da lei e poupar o cidadão de incômodos, ou, quem sabe, daqui a alguns anos, da ameaça de uma condenação à privação da liberdade. Mas a máquina judiciária, senhora presidente, tem limites. E este tribunal, como todos os tribunais, mas este, com esta triste responsabilidade de dizer por último, e às vezes de errar por último, tem responsabilidade com a viabilidade do funcionamento desta máquina judiciária. E, depois de décadas de vivência diária nesta casa, eu me convenço realmente de que o exagero na ambição de a tudo prover imediatamente acaba pelos limites de funcionamento desta casa, por inibindo-a de desempenhar o seu papel inafastável. Eu mantenho a súmula. Também eu, pedindo via eminente ministro César Peluso, que propôs o cancelamento, acompanho a linha da divergência inaugurada pelo ministro Eros Grau. Prosseguimos o julgamento, ministro. Senhora presidente, quanto ao
mandato, ao habeas corpus em si, estou invocando a decisão desta Corte no HC 81611 e estou invocando alguns dos vários precedentes das turmas no mesmo sentido. HC 85.299, IRE 230.020, agravo 419.578, relator ministro Sepúlveda, HC 85.457, ministra Ellen, HC 84.423, ministro Carlos Brito, HC 84.092, ministro Celso Mello, HC 84.414 e 83.901, Joaquim Barbosa, ministro Joaquim Barbosa, HC 84.105 e 84.905, ministro Marco Aurélio, além de outros. Diante do que, senhora presidente, se eu não fui bem sucedido na proposta de cancelar uma súmula não vinculante, eu proponho ao plenário que transforme o enunciado do julgamento do HC 81.611, o que acudiria às preocupações do ministro Sepúlveda pertence na primeira súmula vinculante. Esta é a minha proposta formal. Segundo, no habeas corpus, eu concedo o habeas corpus, evidentemente, nos termos dessa decisão, mas estaria propenso a extinguir desde logo o processo da ação penal, sem que corra a prescrição enquanto não sobrevenha eventual lançamento definitivo do tributo, ex officio. Vossa Excelência concede ex officio. Para esse fim de extinguir a ação penal, mas com observação, sem que corra a prescrição, enquanto não sobrevenha eventual lançamento definitivo do tributo. Está concedendo habeas corpus de ofício. De ofício. Ministro Eros Grau, como vota Vossa Excelência? Eu gostaria de ouvir o ministro Pertence, como o nosso decano. Ministro, eu acho mais ortodoxa a solução agora proposta pelo ministro Peluso do que o distinguish, a não ser que os eminentes colegas que propuseram a teoria do distinguish se proponham a ser o filtro do conhecimento de qualquer habeas corpus. Verificam primeiro se a manifesta ilegalidade, depois se não vejo nenhuma diferença substancial. Desculpe-me. Não vejo nenhuma diferença substancial. Ministro, não estou ofendendo. Não estou ofendido. Eu não me levo muito a sério. Não estou ofendido também, não. Isso é uma coisa aqui fica insuportável. Não estou ofendido. Apenas estou a dizer que, na verdade, não há diferença ontológica entre o que eu propus e o que o ministro Peluso está a propor. Aí sim, o ministro Peluso já põe um problema para soluções gritantes. É aqueles casos em que se possa, sem medo de errar, conceder habeas corpus de ofício, quando se está se pedindo apenas uma liminar para sustar interrogatório. Eu acho que é o caso. Não. A solução para, inclusive, observar... Eu não conheço do habeas corpus, qual é a acordo com a agosto de um ex-integrante desta Corte presente é uma solução palatável. Hein? É uma solução palatável. Senhor presidente, a exceção não é estranha ao direito. Surgindo a exceção, o Poder Judiciário aplica-lhe a norma desaplicando-a. Isso é, retirando a norma da exceção. No caso das súmulas e situações de exceção, elas são delas retiradas. Eu diria que a exceção afronta a regra, não cabe na súmula, mas não é adversa ao direito, quer dizer, está contida no direito. Eu acho que a solução proposta pelo ministro Peluso traz a exceção para dentro do direito e dá a solução que a exceção reclama. E eu vou acompanhar o ministro Peluso. Ministro Joaquim Barbosa, como vota? Eu acompanho o ministro Peluso no sentido da concessão de ofício da ordem, já que manifestamente a decisão impugnada viola reiteradas decisões dessa Corte, baseadas naquilo que ficou decidido no HC 81.611. Com relação... Vossa Excelência propõe também... Súmula vinculante. Como súmula vinculante.
A esse respeito, eu me mantenho na posição que assumi aqui por ocasião do julgamento do HC 8.700. Súmula vinculante, o quê? A súmula vinculante, ministro Peluso, teria que ser encaminhada à comissão e tal. Nós estamos com informo a Vossa composição Excelência que eu já propus integral à hoje. comissão a primeira súmula, então a sua seria a segunda. Mas se o plenário se manifesta favoravelmente, encaminho com a manifestação do plenário. Qualquer relator pode assim fazer, qualquer membro da Corte pode assim fazer. Então, eu me limito a esse aspecto, não é? Da concessão ex officio para o caso concreto. Ministro Carlos Brito. Mas eu pergunto em que o voto do eminente ministro Peluso discrepa do voto agora vocalizado pelo ministro Pertence. Está se dando muito mais do que o pedido. Mas o pedido, ao que entendi da belíssima sustentação oral, era de conceder liminar para suspender o interrogatório. Isso. Trancou-se assim. Pois bem, o ministro Peluso, como a jurisprudência está absolutamente consolidada, de que falta justa causa para a ação penal, concede habeas corpus de ofício. Como nós podemos conceder sempre que em qualquer papéis, qualquer processo que nos chegue às mãos, seja agravo de instrumento em ação possessória, ou se esteja discutindo substituição tributária para frente ou por lado, nós podemos, verificando, com documentação inequívoca, de que se está abrindo um processo penal, um procedimento penal, não me lembro se é inquérito, se é ação penal. Não, ação penal. Ação penal. Está abrindo uma ação penal por algo que, segundo o nosso entendimento, não é crime, podemos conceder o habeas corpus de ofício. Não para suspender esse interrogatório e julgá-lo daqui a 2 anos, trancando a ação penal. Acompanhe, o eminente relator. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, inicialmente só gostaria de ressaltar que o distinguishing é prática neste tribunal. Mostrei os exemplos da súmula 506. Nós temos o mandado de segurança. Para mim, a considero moralmente cancelada, embora não se tenha deliberado. Não, já foi cancelada, mas antes houve concessão e foi formalmente cancelada. Foi formalmente cancelada. Estou dizendo que antes disto, porém, houve pelo menos 2 ou 3 mandados de segurança contra atos de indeferimento. De indeferimento. Outro exemplo clássico, e isto envolve sempre proteção judicial efetiva, é a súmula 634. Não compete ao Supremo conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário, que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Tendo em vista razões de proteção judicial efetiva, em alguns casos, nós temos admitido um distinguishing em relação a essa súmula. Portanto, e é algo comum. O ministro Eros Grau, inclusive, recentemente, num caso do TSE, foi objeto até de discussão, o ministro Veloso tem, de quando em vez, suscitado dúvida quanto ao cabimento, neste caso específico, do efeito suspensivo, mas concedeu o efeito suspensivo antes da admissibilidade do recurso extraordinário. Veja, portanto, que... E nós poderíamos dar tantos outros exemplos nesse sentido, de modo que aqui me parece que é evidente a possibilidade. E a concessão do habeas corpus de ofício antes confirma do que nega exatamente a tese que eu estou a defender. Em caso de chapada incompatibilidade, portanto, de manifesta ilegalidade em relação à jurisprudência do Supremo, aceita-se o habeas corpus. Está se dando até muito mais do que foi pretendido. De modo que, na verdade, na solução do ministro Peluso, eu vejo confirmada a minha tese da possibilidade, sim, de concessão do habeas corpus. Em nome de quê? Em nome da proteção judicial efetiva, que é um princípio que não pode ser afastado. Eu vou invocar aqui mesmo lição do ministro Pertence, num célebre caso que eu sempre tenho citado, como exemplo de proporcionalidade em sentido concreto, aquele
caso conhecido da proibição da liminar do Plano Collor, Vossa Excelência há de se lembrar, e em que havia uma norma geral que proibia a concessão de cautelar em todas aquelas medidas provisórias, depois convertidas em lei, ou que envolvesse aplicação, e Sua Excelência, então, fez a construção segundo a qual seria cabível ou aceitável a legitimidade da fórmula, todavia, cada juiz ou tribunal poderia fazer a aferição em concreto para verificar o quê? Se aquela denegação da liminar afrontava a proteção judicial efetiva. Caso típico de proporcionalidade em sentido concreto, que nós estamos a fazer aqui, em sede sumular. De modo que acompanho o voto do eminente ministro Peluso na concessão do habeas corpus de ofício, mas ressaltando que nós estamos aqui a colocar uma cunha, uma ressalva na súmula objeto de discussão. E certamente os advogados, sempre hábeis nessa discussão, saberão que poderão pedir, e se Vossa Excelência entender, que faça a concessão do habeas corpus de ofício. De modo que essa discussão acaba sendo, neste caso, meramente semântica. Mantenho a minha posição e acompanho o eminente relator. Ministro Gilmar, apenas uma pequena ressalva. No seu exemplo, eu queria ressalvar que, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, havia um despacho negativo de admissibilidade e um agravo de instrumento. Que já estava aqui. Ainda não. Mas, no caso, não é simples. Não quero chamar a colação, eu só quero mostrar que... Não, estou só mostrando que era diferente. Não, de qualquer sorte, nós temos várias manifestações no sentido de que, se a não concessão do efeito suspensivo envolver lesão à proteção judicial efetiva, quebra-se ou rompe-se com a súmula 634. Só para dar mais um exemplo de que aqui é o império da aplicação da proteção judicial efetiva. Ministro Marco Aurélio. Tanta discussão para uma solução tão simples. Inicialmente, eu conheço da impetração. E, em passo seguinte, reafirmado o verbete de súmula pelo plenário, indefiro a ordem como pleiteada e caminho, como já houvera salientado antes, para a aplicação do Código de Processo Penal, concedendo, já que podemos fazê-lo em qualquer processo, como ressaltado pelo ministro Sepúlveda pertence, o habeas corpus de ofício. É como voto. Para trancar a ação penal por falta de tipicidade. Ministro Carlos Maia. Senhora presidente, acompanho o voto do senhor ministro relator, concedendo a ordem de ofício. Inicialmente, assaltou-me uma dúvida. O tribunal, não sendo competente, poderia a si mesmo conhecer... Vossa Excelência me permite, é um precedente que envolveu um ex-presidente da Câmara dos Deputados e eu fui relator do processo. Poderia parecer... assaltou-me a dúvida. Se o tribunal não tem competência para o julgamento do habeas corpus, poderia, entretanto, conceder a ordem de ofício. O senhor ministro trouxe o esclarecimento exato. No caso, a questão não é de competência, sim de jurisdição. No âmbito de sua jurisdição, o tribunal pode conceder a ordem de ofício. De modo que tenho por afastada... Quanto ao Tribunal Penal Internacional. Sim. Continuar sem qualquer trocadilho a ser justo. E veja que o Tribunal Constitucional... do paciente. O Tribunal Penal... O Tribunal Penal Internacional, ele está sujeito ao princípio da subsidiariedade. Quer dizer, ele vai atuar se o Tribunal Brasileiro não atuar. De modo que, quem sabe... Senhor presidente, então concluo meu voto
acompanhando o voto sobre o ministro relator, considerando a ordem de ofício. E realmente, no caso, tem-se uma instauração de uma ação penal sem justa causa. Na verdade, é uma tutela antecipada da súmula vinculante. Exatamente, sem que haja tipicidade. E o senhor ministro relator deixou expresso, isso é importante, não corre o prazo de prescrição enquanto o lançamento não tiver sido feito, enquanto não nascer a ação. A ação ainda não nasceu. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve o enunciado constante da súmula 691. No entanto, a solução preconizada pelo eminente ministro César Peluso é plenamente jurídica e se impõe no caso em que é evidente a situação de ilegalidade do processo penal de conhecimento instaurado contra o ora paciente em causa na qual o Ministério Público lhe imputou conduta desvestida de qualquer tipicidade penal na linha da jurisprudência que esta Corte firmou. A solução que o eminente ministro Peluso preconiza encontra pleno apoio no magistério jurisprudencial desta Corte, inclusive no que se refere à questão da não fluência do prazo prescricional, tal como o tribunal já tem salientado em diversos outros precedentes. Por isso, acompanho Sua Excelência, senhora presidente. Ministro Pertence? Eu também de acordo. Também eu estou de acordo com a proposição do eminente relator. Proclamo o resultado, concedeu o tribunal o habeas corpus de ofício para efeito de trancamento da ação penal. Prejudicado o pedido, né? Prejudicado o pedido de habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para efeito de trancamento da ação penal, suspenso o prazo prescricional, tudo nos termos do voto do eminente relator. Consigno ainda que o ministro Marco Aurélio conhecia da impetração e indeferia a ordem tal como pleiteada, deferindo também ele de ofício a ordem nos mesmos termos dos demais membros da Corte. Senhora presidente, não seria interessante fazer-se constar que houve rejeição da proposta de cancelamento da súmula, portanto, mantido o enunciado? Certo. Preliminarmente, o tribunal rejeitou a proposta de cancelamento da súmula 691, formulada pelo relator. Ponto. Vencido o relator e o ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, suspendemos a sessão por 20 minutos.